aqui que o Fachin, ministro, defende o sigilo da fonte, né, jornalística. Enquanto Moraes afirma que essa garantia não pode ser usada para proteger práticas criminosas e por isso defende a quebra do sigilo neste caso. Eu vou conversar com o nosso jurista, nosso comentarista jurista, né, jurídico, que é o doutor Badi, que está aqui com a gente. Doutor Badi, o ministro da Suprema Corte faz uma manifestação clara sobre a Constituição, da defesa do direito do jornalista, no caso de manter o sigilo, mas Moraes continua dizendo, olha, não é bem assim, está na Constituição, mas se for ato criminoso, que ele já está chamando o jornalista de criminoso agora, inventou essa narrativa, não pode, não tem que seguir isso aqui, porque não tem essa finalidade. A gente precisa entender o que o ministro Alexandre de Moraes está querendo usar a Constituição, usar o sigilo da fonte para tentar justificar um crime que o próprio jornalista já disse que era que a Polícia Federal prove se eu recebi esse dinheiro, né, para esse fim. O próprio jornalista se manifestou sobre isso. Eu queria que o senhor fizesse essa análise depois desse evento de ontem ali do STF. O ministro Fachin, por óbvio, veio defender o Supremo como uma instituição que defende a Constituição. Porque é função constitucional dele ser guardião da Constituição. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, de vários outros juristas, ela afronta a Constituição no seu artigo 5º, inciso 14, que é exatamente você ter o sigilo da fonte preservado. E, gente, quando nós estamos falando no artigo 5º, nós estamos falando nos direitos e garantias individuais, que ela, na realidade, é um direito, o artigo 5º, elas são cláusulas pétreas da Constituição, ela não pode ser modificada sequer por emenda constitucional, de tão sério que são esses direitos e garantias. Então, a liberdade de imprensa, o sigilo da fonte é importante para toda uma sociedade. E o que aconteceu no fato? O jornalista, inclusive os advogados deste jornalista do Maranhão, emitiu uma nota, eu achei uma nota assim, muito séria, dizendo, entre outras coisas, resumidamente, que não houve crime, que o carro emprestado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, cedido, não era só para o Dino, que não tinha essa licença, essa autorização, que essa licença foi pedida, essa autorização posta, que a família dele utilizava o carro diuturnamente, que isso não precisava ficar correndo atrás, perseguindo, não, que isso é fato notório lá no Maranhão, todo mundo sabe. E ele falou mais, que quando ministro Dino, era governador do estado, ele, por diversas vezes, chamou a Advocacia Geral do Estado para promover ações contra jornalistas, dizendo que estava fazendo uma ação contra o Estado, quando criticava a sua fala. Bom, isso é a nota do advogado do jornalista. Do ministro Alexandre de Moraes, ele fala que não enfrenta a Constituição. Olha, gente, com todo respeito ao entendimento do ministro, enfrenta sim. Primeiro, qual que é o foro que teria esse jornalista para responder perante o Supremo? Não tem. Ele não tem foro de função. E como começou a investigação contra esse jornalista? A partir das matérias por ele publicadas, denunciando que ele utilizava de um carro blindado para a família. Não era só para a segurança dele, não, que ficava à disposição da família e dos filhos. Era um carro do Tribunal de Justiça do Maranhão à disposição da família do ministro. A partir daí, não estão perseguindo o ministro. Para que eles fizeram isso posteriormente? Para poder justificar essas medidas. E esse processo foi distribuído ab initio para o ministro Zanin. O ministro Zanin falou, não, eu vou mandar isso para o inquérito da fake news. O Alexandre de Moraes. O que tem este inquérito com o inquérito da fake news? Nada.
efetivamente nada. Ou seja, é aquele inquérito que tudo pode. Já aí já está tendo uma afronta à Constituição. Quanto à liberdade de imprensa, eu vou dizer aqui o seguinte: mais de 150 perfis durante esse inquérito da fake news foram tirados do ar, como censura prévia. Uma coisa é impedir, tirar uma matéria que saiu, que está ofendendo uma pessoa e etc. Se for uma medida judicial. Outra coisa é tirar o perfil do ar, que é para o futuro. Isso é censura prévia. Isso não pode. Então já teve uma afronta aí. Começou esse inquérito e numa pesca predatória, buscar todos os equipamentos, seja o equipamento, seja celular, notebook do jornalista, quebraram o sigilo e viram quem que era a fonte. E aí determinaram a busca e apreensão da fonte. E me dizer que isso é constitucional, que isso não afronta a Constituição. Olha, gente, é a pesca predatória, que não pode ser feito. É de fazer um inquérito para quem não tem competência para decidir esse inquérito. Se fosse o caso, devia ser em primeiro grau. É a quebra do sigilo do jornalista. É lógico que tinha que ter uma desculpa. Ah, não, estou sendo perseguido. Só depois que ele percebeu que estava sendo perseguido, só depois que saíram 3 matérias do jornalista que ele estava utilizando, e até hoje não houve investigação se o veículo foi utilizado realmente de forma devida ou indevida, se tinha informação de risco que ele estava sofrendo para o Tribunal de Justiça disponibilizar, de quantas seguranças que ele estava. Até hoje isso não foi esclarecido. Me faz lembrar o caso do Tagliaferro, que nós já entrevistamos aqui. Ele fez uma denúncia de abusos que estavam ocorrendo, segundo ele, com dados do celular dele. Estava acontecendo isso, trocando ideia, para perseguir jornalista. O que fizeram? Processaram o Eduardo Tagliaferro e não apuraram nada. Doutor É o Badia, que está acontecendo no Brasil. dá uma segurada que a gente vai tratar mais nesse tempo, porque eu estou recebendo aqui uma pessoa que vai estrear um programa na segunda-feira. Então, dá só uma segurada aí no tema que a gente vai continuar, tá bom? Só um minutinho, fique aí, já já eu volto com o senhor. Estamos